quando eu começo a ter esses momentos, eu lembro por que eu decidi sair do corporativo. Porque depois do criscardoso.com e do YouTube, primeira multiplataforma que eu tive, eu resolvi encarar o ponto de performance. Por que eu decidi investir em podcast? Eu decidi criar ecossistema digital para todas as minhas marcas. Eu lembro disso. Eu queria autonomia de tempo, eu queria autonomia de espaço, e eu tenho hoje essa televisão que é minha, no meu canal, aqui em todos os outros canais que eu tenho, para produzir o conteúdo com a liberdade de expressão que eu acredito. O bate-papo de hoje é sobre gestão e eu quero conversar com você que é dono do seu negócio, que é a cabeça pensante à frente das decisões mais importantes do seu negócio. Na nossa jornada de empreendedorismo, em algum momento, todos escorregamos em um ponto, que é o desânimo pela constância de produção de conteúdo, produção de produto, produção de serviço, porque o empreendedorismo é sim uma carreira, por vezes, muito solitária. Eu converso com vocês várias vezes sobre jornada de trabalho e esse conteúdo não deixa de ser um conteúdo sobre jornada, ele é um conteúdo sobre jornada. E eu já mencionei várias vezes para vocês que nesses mais de 20 anos de mercado corporativo, coordenando, gerenciando comunicação, branding, marketing em startups de tecnologia, seguidos pelos anos já como dona de empresa e mentorando e dando consultoria para empreendedor de Sebrae, muitos, centenas de alunos em Senac também, eu percebo que todos nós, quando decidimos a carreira do empreendedorismo, e a maioria de nós começa em carreira solo, a gente não se prepara para esse momento de solitude, tá? E isso acontece por vários motivos. Porque, às vezes, a pessoa vem para a internet como uma ponta do negócio dela. Ou seja, toda a operação dela acontece no físico e o online acontece por uma necessidade de comunicação. Mas ela não depende do online para fazer esse negócio virar. Outras pessoas não. Outras vêm para o online porque elas entendem que no online estão os canais mais acessíveis para que ela consiga se comunicar com as pessoas. E me procuram por quê? Porque elas se veem diante de travas com vídeo, elas sentem que elas são muito despachadas no 1-a-1 do físico, mas quando chega na internet elas ficam perdidas, elas não têm um posicionamento claro do negócio delas. Então, eu no ponto de performance ajudo essas pessoas a se posicionarem melhor, dentro e fora da internet. Só que existe um ponto em comum, e todos nós, eu me incluo nesse pacote, todos precisamos estar muito atentos a esse ponto, que é o momento que a bateria começa a arriar, o momento em que você desanima, porque sendo dono do próprio negócio e muitas vezes trabalhando de forma individual, a gente é a pessoa que dá o tapinha nas costas, a gente é a pessoa que briga porque a gente não fez, a gente é a pessoa que percebe que procrastinou, a gente é a pessoa que percebe que está parado olhando para um monitor, completamente paralisada ali há 15 minutos e nada sai, não sai conteúdo, não sai edição, não sai o tratamento da foto, não sai a edição do vídeo. E quem trabalha em OPB, negócio de uma pessoa só, como é o meu caso em 90% das coisas e um monte de vocês aí também, tem que tomar um cuidado triplicado com isso. Porque, às vezes, acontece uma coisinha que starta o nosso desânimo, né? A nossa procrastinação, aquele murchar, que a gente começa a ficar assim, fala, cara, hoje eu não tô legal. Chega até a ficar amuado. Às vezes, não. Às vezes, esse desânimo chega lentamente, é como um conta-gotas. E, de repente, você chega no dia 20 do mês e fala, cara, quanto eu vendi esse mês? Quanto entrou? Não entrou. Não entrou. Porque quando a gente é dono do próprio negócio, se a gente não produz, a gente não recebe. A gente só consegue ter essa paz quando o negócio já está escalado. Porque até infoproduto,
se você não gera conteúdo, se você não abastece os seus canais de comunicação, se você não usa o seu tempo para criar um ecossistema decente, em que um canal passe a bola para o outro, a ponto de você poder ficar assim, tirar seus dias, suas semanas, seu mês, etc., não vai funcionar tão bem. Então, é uma ilusão achar que a gente vem para a internet e coloca o burro na sombra antes do negócio chegar naquela altura do avião que a gente chama de céu de brigadeiro, sabe? Tá numa altura de cruzeiro, assim, vai. Não vai acontecer isso, gente. E eu preciso dizer para você que a maioria das pessoas que vêm para a internet chega com uma ilusão muito forte de que, tendo uma rede social e colocando um produto em um vídeo, que tudo vai acontecer. Aí, no dia seguinte, qual é a primeira coisa que todos nós fazemos? Olhar as métricas, alcance das coisas. Quantos viram, quantos seguiram, quantos comentaram, quantos engajaram, quantos encaminharam. E o fato de você não perceber um retorno master num curto espaço de tempo, mina um pouco o teu ânimo. Aí você fala, putz, eu não sei se eu estou no caminho certo. Aí dá uma murchada. Aí no dia seguinte, mais uma murchada. E no dia seguinte, mais uma murchada. E quando você percebe, você parou com o seu negócio. Eu ensino os alunos e falo com vocês no Oratória de Performance, porque é um curso de comunicação e oratória, mas eu aviso. É para quem tem produto, serviço ou ideia à venda, porque eu ensino a comunicação que você pratica no seu dia a dia. Eu falo isso com vocês. Não é aquele curso como vários que eu fiz, que eu tinha sono sentado assistindo às aulas. O Oratório de Performance não é assim, tá? É para te ajudar a performar melhor na sua comunicação. Vai servir para a tua vida, mas também vai servir para o teu negócio. E eu sempre falo com vocês, a gente precisa ter constância do que a gente faz, mesmo que a gente não esteja enxergando um resultado imediato. E a gente precisa mexer sempre que necessário para que o negócio comece a prosperar. Porque quando você chega na internet e você cria o seu canal, ou você cria as suas redes, ou você cria a sua página no seu marketplace, ou você abre o seu site, é natural que você tenha aquela injeção de ânimo. A gente precisa fazer isso. É lógico. Primeiro, porque a gente está feliz de ver que a gente já deu mais um passo no negócio. E segundo, porque é a gente mesmo. É a gente que se dá o tapinha nas costas, é a gente que enxuga a própria lágrima, é a gente que olha no espelho e dá a bronca porque o negócio não está acontecendo. É a gente. Na maioria dos casos, a gente trabalha sozinho. E mesmo quem coordena time, eu tenho clientes com 20, 30 funcionários, eu gosto de trabalhar com pequeno e médio porte. E essas pessoas, mesmo tendo pessoas para as quais delegue funções, cada um com seu cargo, etc., tem um momento e reclamam comigo, Cris, tem coisa que não adianta, a gente não consegue delegar. Aquele momento da solitude, que é o nosso momento sozinho, refletindo sobre uma dinâmica que tem que mudar no negócio, alguma coisa que tem que acontecer, a dúvida se a gente troca de fornecedor ou não. Você pode trocar ideia com outras pessoas, mas a decisão final é sua. Você é o dono do negócio, sempre haverá alguma coisa que depende só da sua decisão. Não dá para você jogar a batata quente no colo de uma outra pessoa. Minha missão com esse vídeo aqui é fazer você refletir. Refletir se você está se permitindo minar, tipo conta-gotas, todos os dias, por frustrações, por preocupações, por procrastinação. Principalmente se você não tem time, se você trabalha só. É muito perigoso. Por quê? Porque a gente não tem alguém para puxar a nossa orelha. É a gente mesmo que tem que falar, peraí que eu tô vendo aqui que alguma coisa errada não está certa. É a gente que tem que fazer isso. E segundo lugar, o quanto você está sendo inteligente para persistir em um determinado caminho, uma determinada estratégia, e o quanto você está apenas empurrando decisões que o seu negócio precisa ter para mudar, para conseguir crescer. Seja para escalar,
seja para ganhar mais dinheiro, seja para começar a rodar uma operação. E eu abri a internet hoje de manhã e tinha crise, guerra, bomba, vulcão, para tudo quanto era lado. 3 minutos depois, chegou uma mensagem no WhatsApp de uma aluna falando para mim, Crisoca, eu tô exaurida, a sensação que eu tenho é que eu não tenho energia mais para trabalhar, porque eu tô com um problema em casa, filho doente, e aí o marido viaja, e aí ela não consegue produzir, porque cada vez que ela senta para produzir alguma coisa, a criança chama, tá demandando atenção. E é lógico, gente, que a gente se contamina. Por quê? Porque tudo em volta está acontecendo simultaneamente. A gente vive num momento de mundo que existe FOMO, que é aquele medo, aquele temor de ficar de fora de alguma coisa que aconteça, de estar perdendo alguma coisa, tradução, tá, para o português, mas ao mesmo tempo, um momento em que é a nossa responsabilidade blindar a quantidade de informação que chega de fora para a gente. Porque senão você termina o seu dia assim, ó, tipo, tem uma agulha em cada veia aqui, em cada braço, você doou tudo que você possuía de energia, não sobrou nada para você. E isso parece bonito, parece altruísta, mas não é. Sabe a regra do avião? Primeiro você coloca a máscara em você para ter capacidade de ajudar pessoas e criar. É exatamente aquilo. Se você vai cuidar do outro antes, corre o risco de você cair no meio do caminho. Não se ajudou e nem ajudou o outro. Você, que é a peça principal, está faltando para todo o restante da sua vida, da sua casa, dos seus amigos, da sua família, dos seus relacionamentos, né? Então, é importantíssimo que você, que presta serviço, que vende produto, mas que trabalha sozinho, que não tem muita troca nesse nível confiável, né, de como é que tá, como é que não tá, que você reflita, que você tenha o seu momento. Se der para fazer isso todo dia, melhor ainda. Melhor ainda, assim como eu passo para vocês os exercícios de oratória, no curso eu falo, todo dia você vai fazer tal coisa, uma vez por semana você vai gravar tal coisa, e aí em 3 meses você fala, cara, minha comunicação mudou do avesso para o direito, a gente mudou 180 graus. Por quê? Porque existe a prática, existe o ensino e a observação para você mexer e melhorar. Da mesma forma, você precisa fazer no seu negócio. O seu negócio depende de você, mas não de uma forma tosca. O seu negócio depende de você de uma forma estratégica. E além disso, existem muitos de nós que têm um padrão de menos-valia. A gente sempre valoriza o que está fora, a gente sempre valoriza os outros e a gente é uma chicotada atrás da outra em cima do próprio lombo. E isso também é muito prejudicial, porque nós viramos aquelas pessoas que celebram pouco cada conquista. E numa hora de baixa, numa hora em que tanta coisa está acontecendo no mundo, numa hora em que parece que a gente se achata ou está sendo achatado por tanta notícia ruim, é isso que segura a gente. A celebração pequena de cada progresso é o que segura a gente, é o que funciona como um combustível para conseguir ir para frente, para conseguir levantar, mesmo que você tenha dado uma chorada aí, preocupada, etc. É isso que faz a gente levantar e dizer, vamos embora, hoje é outro dia, vamos lá. Mas se você desanima a cada vez que você olha as métricas e você percebe que nada saiu do lugar, que você olha o painel de uma Hotmart da vida e está 0 lá. A cada vez que você leva olha, eu vou pensar qualquer coisa, eu te chamo, tá? De uma prospecção, e você não age em prol do seu negócio, mas você murcha mais ainda, você piora o que deveria estar em melhora. É claro, existem os gatilhos, existem padrões, existem pessoas que naturalmente lutam para vencer uma procrastinação. Existem pessoas que estão se organizando mentalmente, pessoas que precisam se dividir entre tarefas de casa, tarefas de negócio, filhos, eu sei, pais,
quantos de vocês ainda têm, eu não tenho mais meus pais, mas muitos de vocês ainda são filhos. E também tem que dar atenção a avós, padrinhos, tios, pais. Eu sei. Só que a minha função aqui com vocês não é só ensinar comunicação e oratória. Uma das editorias do Ponto de Performance é gestão. E eu tenho muito cuidado em observar como vocês estão de ânimo e de desânimo. Se vocês, diante de uma situação, diante de um obstáculo, diante de coisas que estão acontecendo no mundo, permitem que esse negativo, essa negatividade entre em vocês a ponto de prejudicar o emocional, o pessoal, o profissional de vocês prolongadamente, está errado. Porque o desânimo, o cansaço, faz parte. A gente sente fadiga. Eu sei disso, gente. Olha a estrada que eu tenho aí. Eu comecei ontem, não sou guruzinha de internet, não vendo curso, eu ensino pessoas, coisas bem diferentes, né? Eu sei. Só que não adianta, como eu falo sempre, o tempo é um só, a gente tem o mesmo tempo. Ou para ficar no a céus, a vida ao azar, ou para ficar mandando hate em comentário de post dos outros, ou para fingir que a gente está se distraindo, mas na verdade a gente só está procrastinando, ou para se informar, estudar, lapidar estratégia, refazer estratégia e vibrar o quê? Amor, boa vontade naquilo que a gente faz. Tem mês que é melhor, tem mês que não é. Qual é o gol de placa? É a gente conseguir estar tranquilo de uma forma que no mês de baixa a gente reflita. Se a gente já sabe que para o nosso negócio, nosso segmento, alguns meses são mais tranquilos de prospecção ou de venda, a gente já se programa e deixa esse mês para estudar, para lapidar. Eu tenho um monte de gente no Oratória de Performance que fala para mim: Cris, eu estou comprando o curso agora porque o segundo semestre para mim pega por conta de venda e tudo mais. Eu quero ir para o vídeo, eu quero saber falar, eu quero fazer live, eu não quero ficar tropeçando. Eu quero chegar profissional, então eu quero estudar isso agora. Porque a gente tem um módulo de oratória para vídeo específico, né? No Oratória de Performance. Então essas pessoas estão pegando esse primeiro momento para fazer isso. E eu tenho alunos que falam: não, eu estou conseguindo comprar agora porque o meu primeiro semestre é mais punk e agora eu consigo estudar, porque eu quero fazer o curso. Vocês entendem? A gente tem que ter essa visão, mas a gente não pode perder nem tesão pelo que a gente faz e muito menos perder o ânimo. Porque é a gente mesmo, é a gente no tapinha, é a gente no enxugar a lágrima, é a gente na vibração, é a gente. O negócio de uma pessoa só ou de equipes pequenas é o eterno trocar a roda com o carro andando. É isso. Mas a gente também tem que lembrar do porquê a gente decidiu montar isso. Quando eu começo a ter esses momentos, eu lembro por que eu decidi sair do corporativo. Eu queria autonomia de tempo, eu queria autonomia de espaço. Eu sonhava desde os 6 anos de idade, quando eu pedi um gravador de Dia das Crianças, em crescer, entrevistar pessoas e gravar coisas para eu ouvir depois. E eu tenho hoje essa televisão que é minha, no meu canal, aqui em todos os outros canais que eu tenho, para produzir o conteúdo com a liberdade de expressão que eu acredito, sem precisar seguir a condução que uma emissora de TV me obrigaria a ter, e com probabilidade de alcance muito maior em cada núcleo que eu tenho aqui, em todos os canais de comunicação que eu tenho. E quando eu lembro dessa liberdade, eu lembro que tudo vale a pena. Todas as madrugadas, os 10 anos sem férias, todo dia olhar as métricas de YouTube, de site, de venda, e falar: putz, hoje eu não consegui bater minha meta. Ou celebrar porque hoje eu consegui bater minha meta. A gente precisa disso, gente. E eu quero que essa nossa comunidade aqui no Pop, em todos os canais de comunicação do Pop, né? Mas principalmente aqui no YouTube, que a gente se fortaleça para que vocês venham consumir esses conteúdos, ouvir os podcasts, assistir aos vídeos e comentar
se vocês sentirem vontade, se vocês quiserem, para que a gente consiga expandir. E essa força de comunidade ajuda muito, ajuda muito. Eu tenho alunas na plataforma EAD do POP que estão comigo desde o ano 1. E toda live, todo mês a gente tem uma live nesse produto. E em toda live eu me emociono, porque as meninas chegam, a primeira parte é aquela conversa que não fica gravada para a plataforma, é uma conversa que só quem está no ao vivo tem, mas elas abrem o coração, elas conversam, elas falam, elas expõem as coisas que estão acontecendo. E aquilo ali é tão enriquecedor que não é raro ouvir assim, nossa, Cris, meu ano todo já está pago só pela live que você deu hoje, pelas coisas que você falou. A gente sempre sai em algum momento emocionado daquilo ali, sempre. Todo mês é a mesma coisa. Porque é isso, gente. É a força da comunidade. Então, se você está me assistindo e você tem infoproduto, você tem a sua comunidade, você tem a sua audiência, reflita se esse papo que eu tenho com você agora está sendo feito entre você e essas pessoas. Se você é dona do seu próprio negócio, reflita o quanto você está se abastecendo das vitórias para conseguir ter mais ânimo nos momentos de baixa e o quanto você está naquele murchar permanente, o quanto você está procrastinando mais do que produzindo, tá? E esse recado fica principalmente para quem saiu de uma carreira corporativa recentemente, está chegando no mundo do empreendedorismo agora. Nós levamos tempo para desintoxicar do chefe, que é o estímulo ou que é o impulso o tempo inteiro. Nós levamos tempo para desintoxicar daquele medo, daquela insegurança de não haver o salário fixo no dia 1º, no dia 5, no dia 10. Porque o empreendedorismo lida também com aquele samba no pé para saber administrar imprevistos. Mesmo que você tenha uma equipe, mesmo que existam pessoas trabalhando para você, às vezes você tem uma pessoa para cada função. Se uma delas adoece, quem fará aquele papel? Um exemplo claro, um editor de vídeos, por exemplo. Aquela pessoa que edita os seus materiais, se ela fica doente, quem vai cobrir aquela pessoa? E quando a gente trabalha sozinho, nesse modelo de jornada individual, a gente é múltiplo. A gente é a pizza inteira do Excel, todas as fatias, todas as casinhas da empresa, todas as ocupações de função são nossas. Todas as funções são nossas. E aí? Então, o tempo todo, você morde e sopra o tempo inteiro. Se esse vídeo aqui te deu um estalo, te deu um impulso para frente, eu peço que você, por favor, comente aqui. Tá? Se não quiser abrir a situação, não tem problema. Se quiser abrir a sua situação, estamos em um ambiente seguro. Eu mesma moderarei todos os comentários desse vídeo. Tenha estratégia. Faça por onde crescer. Não fraqueje, não desanime, porque o resultado ainda não veio. Às vezes você está a 1 metro da linha de chegada. E por não enxergar tão próximo assim, você desiste. E você coloca para perder tanto tempo de esforço, de tempo, de dedicação, de sonho. Então eu sempre sou do time que, antes de desistir, deixa eu ver se eu já fiz tudo o que eu podia. Porque na maioria das vezes, a gente ainda não fez tudo o que a gente podia. A gente só está de saco cheio, porque a gente age de uma forma infantil, de querer um resultado rápido demais. E ele está levando um pouco mais de tempo.